Olá, eu me chamo Priscila, sou professora de japonês e faço parte da equipe do programa Japonês Online. E esse é mais um vídeo da série Interpretando Frases. Aqui selecionamos uma frase de um dos inscritos do canal e explicamos detalhadamente a frase trazida pelo inscrito, né? Então a gente explica aqui cada mínima parte com a intenção, né, de trazer uma maior clareza em relação à língua japonesa. E hoje a dúvida foi enviada pelo usuário Daniel. Vamos então ler aqui a mensagem do Daniel. Galera, alguém sabe me explicar qual o sentido de shouzuru na frase aí embaixo e por que foi usado? E depois ele fala, já está traduzido como são todas as coisas que surgem da fraqueza. E a frase então é Yoasa kara shouzuru subete no mono da. Vamos então, inicialmente, né, ao vocabulário básico dessa frase no próximo slide. Yoasa quer dizer fraqueza, né? Kara indica ponto de partida, início, né? Origem de alguma coisa. Depois temos shouzuru, que significa surgir, emergir, nascer, né? Subete significa todos, todas. Mono, coisas, né? E temos então no final da, que é uma partícula de ênfase, no sentido de afirmar com certeza absoluta alguma coisa. Por isso que a gente pode interpretá-la como o é, né? Do verbo ser. Vamos iniciar então pela palavra yoasa. Temos aqui então, yoasa deriva, né? Nasce do adjetivo yoai, que significa fraco, né? Temos então o adjetivo transformado em substantivo, ou seja, deixa de ser uma palavra que indica qualidade para ser uma palavra que dá nome, né, a um sentimento, a um estado, que aqui no caso é fraqueza. Vamos ver então como isso acontece com alguns exemplos de adjetivos. A gente tem aqui o adjetivo takai, que significa alto, né? Então eu troco aí o i final por sa e vai virar altura, né? Fica takasa. Depois eu tenho tsuyoi, que significa forte. Trocando o i por sa, vai significar força, né? Então, tsuyosa é força. E benri, né? Que é o adjetivo do tipo na, significa prático, né? Então, adjetivo do tipo na, em geral, a gente não usa o na, né? A gente só usa o na quando ele vem antes de uma palavra, de um substantivo, né? Então, no geral, não precisa do na, ok? Então, eu tenho aqui benri, que significa prático. Aí eu só vou acrescentar o sa, né? No caso do adjetivo em na, que vai significar praticidade. Para ficar um pouco mais claro, vamos ver então alguns exemplos, né? Usando essa estrutura. Temos aqui, Konobiru no takasa wa dono kurai desu ka? Qual é, aproximadamente, a altura desse prédio? Então, eu tenho aqui Konobiru, né? Que significa este prédio, e takasa, altura, né? Dono kurai desu ka? Então, dono kurai significa qual é, mais ou menos, né? Qual é, aproximadamente, alguma coisa. Depois eu tenho, Nihon no benrisa wa suki desu. Gosto da praticidade do Japão. Então, eu tenho aqui, suki desu significa gostar. Nihon no benrisa, então, significa praticidade do Japão. Dando continuidade, vamos ao próximo slide. Temos então aqui a dúvida trazida pelo Daniel, que é justamente sobre o verbo shouzuru, né? Então, shouzuru é um verbo que significa nascer, surgir, emergir, aparecer. Tudo aquilo então que deriva de nascer, né, pode ser usado no sentido de shouzuru. Então, não é o nascimento apenas, né, no sentido concreto de alguma coisa, como o nascimento de uma criança, mas é o nascimento no sentido de surgimento, de emergir, de aparecer alguma coisa. Acontece que shouzuru, né, esse verbo é um termo antigo, né? É um termo da língua japonesa clássica. Então, por isso mesmo, quando a gente tem termos mais antigos, eles sempre trazem uma ideia de um termo mais difícil, de uma linguagem mais rebuscada, de uma linguagem mais difícil. Então, esse termo, ele aparece principalmente em provérbios e também em ditos populares, né? Porque provérbios, como são, né, expressões que nasceram há muito tempo, então eles têm mesmo essa característica de ter palavras mais antigas, do japonês clássico, né? Aí você pode me perguntar, mas hoje em dia ainda é usado? Ainda assim, né? Quando um autor ele quer dar um estilo mais antigo para o seu texto, ele pode usar esse verbo. E também em contextos mais formais, né? Quando a pessoa escreve realmente já buscando uma linguagem mais elevada, ok? Esse termo shouzuru, hoje em dia, né? É mais comum falar shoujiro, ok? Shoujiro seria o termo, né, mais atual, correspondente a shouzuru. Quanto ao sentido, é o mesmo. Acontece que a aplicação de shoujiro é bem mais comum do que shouzuru. Vamos ver então alguns exemplos com o verbo shouzuru. Temos aqui, koutsu jiko wa futsui kara shouzuru mono da. O acidente de trânsito é algo que nasce da falta de atenção. Então temos aqui, koutsu jiko, que significa acidente de trânsito.
Depois temos mono, que significa coisa ou algo, né? Shouzuru, nascer, surgir, né? Então, o acidente de trânsito é algo que nasce, aí kara, né? Indicando a origem, a partir do que? Fuchiui, que significa falta de atenção. Depois, o próximo exemplo, a gente tem seiryoku wa doryoku kara shouzuru to omowareru. Pensa-se que o sucesso nasce do esforço. Vamos iniciar pelo verbo final, né? To omowareru, que significa pensa-se. Pensa-se o quê? Que seiryoku wa, o sucesso, doryoku kara, né? Então, kara indicando a origem. A partir do esforço, shouzuru, né? Nasce. Então, pensa-se que o sucesso nasce do esforço, ok? Uma vez, então, entendido aqui as estruturas principais, né, e o vocabulário que compõe essa frase, nós podemos, então, montar uma versão aproximada em português, que seria, né, são todas as coisas que surgem da fraqueza. E esse foi o vídeo de hoje e espero que você tenha gostado. E se você tem alguma frase que você está estudando no seu material, ou você encontrou em algum lugar em japonês e gostaria que nós analisássemos aqui, basta você deixar a sua dúvida em um comentário. Lembrando, gente, que é muito importante você colocar a frase inteira, tá? A frase na íntegra, especificando exatamente o que você não entendeu, como foi feito aqui na frase explicada hoje. E de preferência também dizer, né, de onde você tirou a frase por causa do contexto, ok? Então, se você gostou aí, clica no gostei, se inscreve no canal para você poder ser notificado dos próximos vídeos e nos vemos em breve.